Olá, é sempre um prazer receber você aqui no programa Está Escrito. Se Deus sabia que o homem iria pecar, por que não impediu? Por que Deus deixou o pecado entrar no mundo? A origem do pecado. Esse é apenas um dos vários temas do curso Verdades Bíblicas, apresentado por Cid Moreira. Você pode ouvir no carro, no seu computador, no seu aparelho de som, a hora que você quiser. O curso Verdades Bíblicas é um presente do Está Escrito para você, totalmente grátis. Mande um e-mail para estaescrito@novotempo.org.br ou escreva para a Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo. Ou acesse o nosso blog novotempo.com/estaescrito. Bem, das duas uma. Ou a ressurreição de Cristo é a maior farsa do universo, ou é a maior esperança para o universo. E você, o que acha? Esta é a série Nisto Cremos. E este é o tema de nosso programa de hoje, a ressurreição de Jesus. Ivan Saraiva vai te levar a uma profunda reflexão. A ressurreição de Cristo, uma farsa ou um milagre? Fique conosco, você não vai se arrepender. Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo, transmitindo esperança ao redor do mundo. Está Escrito, apresentado por Ivan Saraiva. Série Nisto Cremos. Hoje, cremos na ressurreição de Jesus. Bom, o programa de hoje é muito interessante, relevante, porque traz para nós uma base importante do cristianismo. Vou começar fazendo uma pergunta para você. Você acredita que até hoje em dia existem pessoas que não acreditam que o homem foi à Lua? Você conhece todas essas teorias de conspiração, de que de fato o homem não foi à Lua, que aquilo era um cenário cinematográfico feito em Hollywood, que o americano não foi, não colocou os pés na Lua. Eu acho estranho alguém ainda em nossos dias pensar assim, mas pode acreditar, muita gente pensa assim. Nós vivemos em um mundo altamente tecnológico. Você disca alguns poucos números e você consegue falar com uma pessoa a 10 mil quilômetros de distância, por exemplo, no Japão. Isso falando na mesma tonalidade que você fala com uma pessoa a 2 metros de você. Sabe, todos nós estamos encantados com as velocidades absurdas que a internet tem chegado. Já nos acostumamos com ela, com os e-mails, mas é tanta tecnologia que parece até impensável ou improvável imaginar que o homem não tenha conseguido ir à Lua e que tudo aquilo tenha sido apenas uma farsa. Mas sabe, da mesma maneira como existem pessoas que não acreditam que o homem foi à Lua, existem pessoas que não acreditam que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. É preciso entender que a ressurreição de Cristo é o maior milagre do cristianismo ou também pode ser o maior engano. A ressurreição de Jesus, ela passa a ser a cidadela do cristianismo. Todo o cristianismo depende da ressurreição de Jesus Cristo. Se ela é destruída ou se nós não acreditamos na ressurreição de Jesus Cristo nessa terra,
eu e você não precisamos nos tornar cristãos nunca. Essa doutrina, a da ressurreição de Cristo, subverteu o mundo do primeiro século. O cristianismo se tornou a maior religião do mundo, superando o paganismo, superando o judaísmo, exatamente porque as pessoas acreditaram na ressurreição de Cristo. Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu não apenas para os discípulos, mas apareceu para muitas e muitas pessoas em toda a Judéia. Sabe, ninguém morre por uma mentira. Mesmo que Jesus tivesse se apresentado depois da sua ressurreição só para os discípulos, ainda assim, eu tenho certeza que o cristianismo seria tão grande quanto é hoje. Os discípulos não morreriam por uma mentira se eles não tivessem visto Jesus Cristo ressurreto, se eles não tivessem presenciado, tocado no Mestre, se eles não tivessem comido junto com Jesus depois da ressurreição. Olha, eu tenho certeza, nenhum dos discípulos entregaria a sua própria vida por uma mentira. Alguém em algum momento iria ceder e ia declarar para todas as pessoas que tudo aquilo era uma farsa, era um engano. A ressurreição de Cristo é tão importante teologicamente quanto o sacrifício, pois sem a ressurreição não haveria esperança para nós. De que adiantaria Jesus Cristo ter morrido na cruz do Calvário e permanecido morto até hoje? Muitos líderes religiosos, filosóficos, morreram e os seus ensinos se perpetuaram, mas nenhum deles traz esperança de vida e de vida eterna. Apenas o cristianismo apresenta para você e para mim uma esperança pós-túmulo. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo ressuscitou. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 14, diz: "E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé." É óbvio, se Jesus Cristo não ressuscitou, se tudo isso é uma grande farsa, se tudo isso é uma grande mentira, então, meu amigo, você não precisa ser cristão. Agora, todos nós sabemos que a ressurreição junto com a morte de Cristo são os eventos mais significativos para mim e para a sua salvação. Agora, por que Jesus não resolveu ressuscitar uma hora depois que morreu? Já parou para pensar nisso? Ora, Jesus não precisava ficar todo aquele tempo morto. Ele poderia simplesmente morrer, uma hora depois ressuscitar. Bom, a primeira resposta que me vem a essa pergunta é simplesmente o fato de que algumas pessoas diriam que ele de fato não tinha morrido. Não, aquilo ali foi apenas uma situação, pareceu que estava morto, mas não estava. Jesus Cristo também ficou na tumba por uma outra razão importante. Ele ficou o sábado inteiro na tumba. O sábado inteiro morto. Veja, ele ficou algumas horas da sexta-feira, o sábado inteiro descansando, e logo nos primeiros raios de sol do primeiro dia da semana, do domingo, ele ressuscitou. Sabe, eu fico imaginando que Deus deu às pessoas a oportunidade do sábado, que é um dia especial de comunhão com Deus, para refletirem em todos os acontecimentos que eles teriam que encarar daqui para frente. De fato, realmente, Jesus Cristo era Deus, morto e agora ressurreto. Quando Jesus Cristo morreu, você pode imaginar o tamanho da tristeza, o tamanho da dor e da angústia que os discípulos, aqueles que amavam Jesus, passaram e sofreram. Mas durante todo o sábado, foi um momento de luto, de reflexão, de comunhão com o Pai, para eles repensarem tudo aquilo que Jesus Cristo havia predito que aconteceria. Durante todo o seu ministério, você que já leu os evangelhos sabe disso. Durante toda a sua vida, Jesus preparou os discípulos para o momento da cruz. Mas Jesus sempre disse: eu vou ressuscitar, fiquem tranquilos, ao terceiro dia eu vou ressurgir. E durante o sábado, eles viveram aqueles momentos de tristeza, mas também de expectativa. Será que o Mestre de fato vai ressurgir como ele profetizou, como ele disse que iria acontecer? Existe um livro chamado Desejado de Todas as Nações. E na sua página 769, ali é uma declaração linda e eu queria partilhar essa declaração com você. Sabe, Jesus descansou afinal. Ali findara o longo dia de vergonha e tortura. Ao introduzirem os derradeiros raios do sol poente, o dia do sábado, o Filho de Deus estava em repouso no sepulcro de José.
Concluída a sua obra, as mãos cruzadas em paz, descansava durante as sagradas horas do sábado. Jesus descansou no sábado. E nós vamos abordar esse tema, sábado, domingo, qual é o dia de guarda, um pouquinho mais para frente, e você vai entender o que o cristianismo de fato ensina a respeito disso. Mas lembre-se, Jesus Cristo descansou no dia do sábado, quando desceu à tumba. A ressurreição nunca pode ser separada da morte de Jesus. A morte e a ressurreição fazem parte de um mesmo ato de salvação pela raça humana. O próprio Jesus declarou em João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Sabe, o próprio Jesus, aquele que não mente, aquele que não se engana, ele se declarou sendo a própria ressurreição. Se você quer ser cristão, saiba que o cristianismo ensina que Jesus Cristo ressuscitou. Essa é uma das mais puras e cristalinas verdades de todo o cristianismo. Agora, se Jesus ressuscitou, como a Bíblia afirma e como nós cremos, então eu e você podemos ter uma coisa, esperança. Esperança de dias melhores. Sabe, Jesus Cristo, ele reconheceu e foi reconhecido. E quando ele foi reconhecido, eu imagino a alegria de Pedro, a alegria de João, a alegria de Tiago, de todos os discípulos, de Maria Madalena, naquele momento tão especial, quando eles se abraçaram, quando eles viram o Mestre, Jesus, o Messias, aquele que havia morrido na cruz do Calvário, totalmente dilacerado, ele que foi torturado, morto, pregado na cruz do Calvário, agora eles podem encostar novamente em Jesus, conversar com ele, ouvir o timbre de sua voz. Que alegria para os discípulos, que felicidade para todos aqueles que entraram em contato com Jesus. Eles então entenderam de uma vez por todas que tinha valido a pena largar tudo, largar família, trabalho, profissão, para seguir o Messias, Jesus, o Cristo. Querido, a ressurreição de Cristo trouxe mais do que esperança, ela trouxe a certeza de que tudo aquilo que eles tinham ouvido de Jesus era a mais pura verdade. Tantos milagres Jesus Cristo fez quando esteve aqui nessa terra exercendo o seu ministério. Mas quando Jesus ressurgiu da tumba, mesmo com todos os romanos cuidando daquela tumba para que ele não ressuscitasse ou para que ninguém fosse lá tentar tirá-lo dali, olha, eu tenho a mais plena certeza e convicção de que aquele foi o dia mais feliz da vida dos discípulos. Se a sexta-feira foi o dia mais triste, o domingo foi um dia de alegria, de felicidade. O sábado foi um dia de reflexão, de apreensão, de comunhão com o Pai, de se questionar, de relembrar os ensinamentos de Cristo. E o domingo ressurgiu, o primeiro dia da semana, uma nova semana começando, cheia de alegria e de felicidade para todos os discípulos. E agora eu e você podemos ter a certeza real, Jesus Cristo está aqui, ao nosso lado. O nosso Mestre não apenas morreu em nosso lugar, mas ele ressurgiu, ele ressuscitou. Ah, querido, Confúcio, Buda, Maomé, todos esses grandes líderes religiosos, eles morreram e tiveram vidas inspiradoras, alguns deles. Mas sabem, nenhum deles ressurgiu, nenhum deles voltou à vida. E se hoje nós temos a certeza da ressurreição de Cristo, nós também podemos ter a certeza de que aqueles que morreram, acreditando em Jesus Cristo, ressuscitarão. Se Jesus Cristo ressurgiu, eu e você temos a certeza de que a morte foi vencida. A morte tem sido a nossa maior inimiga, a razão das nossas mais profundas dores. Você se lembra do dia do funeral de alguém que você muito ama? Você consegue se lembrar da dor? Concentre-se na saudade. Tudo isso, amigo, terá fim. Jesus Cristo venceu a morte, Jesus Cristo venceu o mal. De uma vez por todas, Jesus Cristo é o nosso Senhor vivo. Servimos a um Jesus que vive. Hoje Ele intercede por mim e por você. E da mesma maneira que Jesus ressuscitou, quando Jesus Cristo voltar a essa terra, querido, aqueles que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão. E nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com o Senhor nos ares. Iremos para o céu, viver lá 1000 anos ao lado do nosso Senhor.
Esses assuntos, esse tema, nós vamos trabalhar um pouquinho mais para frente, mas hoje você precisa entender que o cristianismo ensina algo extraordinário. Jesus Cristo ressuscitou, e se Ele ressuscitou, então não é vã a nossa fé. E se Jesus ressuscitou, então eu tenho certeza que os meus amados, que foram separados de mim por causa da morte, eles serão ressuscitados da mesma maneira, e nós estaremos juntos para nunca mais nos separarmos. Essa é a verdade mais linda do cristianismo. A morte foi vencida. Hoje você pode ter a certeza de que irá rever seu filho, seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, seu sobrinho. Todos estão guardados, esperando um momento específico. Dormem hoje, descansam como Jesus descansou durante a sua morte nas horas do sábado, mas eles ressuscitarão. Querido, essa é a esperança que o cristianismo nos traz. Nenhuma religião do mundo traz isso para você. Sabe, você reconhecerá os seus amados e será reconhecido, como os discípulos foram reconhecidos e Jesus os reconheceu. Tudo isso acontecerá, tudo isso é verdade e é real. Agora você precisa crer. Existem pessoas que não querem crer, que não querem exercer sua fé, não querem acreditar num livro sagrado, não querem aceitar as verdades bíblicas. Mas querido, se hoje Deus está falando ao seu coração, aceite Jesus na sua vida, porque um dia você vai ser feliz. O cristianismo nada mais é do que uma mensagem de esperança para um mundo por vir, para Jesus voltar a essa terra e nos levar de volta para a nossa casa, para o nosso lar. Foi Jesus quem disse que estava preparando lugares para você e para mim, para vivermos juntos em família, juntos para sempre. Eu sei que você tem sofrido por causa da morte. A morte, ela é terrível. Ela destrói relacionamentos, ela destrói o nosso coração e a nossa vida, apaga luzes do nosso viver. Mas tenha certeza, a morte tem solução, porque Jesus Cristo veio a essa terra, morreu e ressuscitou. O quarteto Arautos do Rio irá cantar agora, para que você acalme essa esperança dentro do seu coração, na certeza de que Jesus em breve voltará e Ele fará ressuscitar os seus amados para se unir a você. E aí então, amigo, nunca mais iremos nos separar. Nem nada a dizer, perderam um amigo melhor. E agora calou quem tanto falou, e assim foi que tudo acabou. Os planos sonhados e agora frustrados se foram quando ele morreu. A dor no jardim, a tristeza sem fim. Oh, como a noite custou para mim. Raiou o dia, a noite chegou ao fim. A tumba então se abriu e a fé ressurgiu. Raiou o dia e o sol despontou, enfim. A vida então brilhou quando o dia raiou. O anjo, a visão, o ser em sua mão, as bodas, a água e o pão. Mas tudo passou, a turba levou o filho que amava e criou. Na hora da morte, tentando a sorte, disseram ele é tão comum.
No entanto, Maria sabia e sentia que o seu filho ressuscitaria. Raiou o dia e a noite chegou ao fim. A tumba então se abriu e a fé ressurgiu. Raiou o dia, o sol despontou, enfim. A vida então brilhou quando o dia raiou. Raiou o dia e o sol despontou, enfim. A vida então brilhou quando o dia raiou. Eu termino o programa de hoje feliz, porque hoje eu tenho a certeza de que esse programa cumpriu o seu propósito, trazer esperança à sua casa, ao seu lar. Muitas pessoas sofrem ainda pela perda dos seus familiares, mas hoje você sabe que existe solução para a sua maior dor. Jesus Cristo ressurgiu, e isso me dá a certeza de olhar para você e dizer: tenha calma, tenha paciência, aguarde só mais um pouco, porque muito em breve, quando Jesus voltar a essa terra, estaremos juntos, amigo, para sempre. Eu quero convidar agora você a orar. Se você puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos conversar com Deus. Querido Pai, esse é um momento de esperança, um momento de certeza de que o Senhor morreu, mas ressuscitou. Aquela foi a sexta-feira mais triste da história. Foi o sábado mais reflexivo da história. E foi o primeiro dia da semana mais feliz. Uma semana feliz. Uma história de humanidade feliz. Porque agora temos a esperança de que quando o Senhor voltar a essa terra, nós também estaremos juntos. Aqueles que descansam no pó da terra ressuscitarão como um dia Jesus ressurgiu. Obrigado, Pai, por esse imenso sacrifício. Obrigado porque temos a certeza de que esse dia está chegando. Continue, Senhor, ao nosso lado, na nossa caminhada cristã, para conseguirmos definir o que é cristianismo e que possamos viver os ensinamentos da religião bíblica cristã. Rogamos essas bênçãos em nome e por amor de Jesus. Amém. Se você quer conhecer ainda mais a Palavra de Deus, aprender mais a história de Jesus, basta entrar em contato conosco agora mesmo e você vai receber em sua casa o curso Verdades Bíblicas, apresentado por Cid Moreira. Você pode ouvir no carro, no seu computador, no seu aparelho de som, a hora que você quiser. O curso Verdades Bíblicas é um presente do Está Escrito para você, totalmente grátis. Mande um e-mail para estaescrito@novotempo.org.br ou escreva para a Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo, ou em nosso blog novotempo.com/estaescrito. E lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nem nada a dizer, perderam um amigo melhor. E agora calou quem tanto falou, e assim foi que tudo acabou.